título do livro é O Papagaio Real. Quem escreveu ele foi Luiz da Câmara Cascudo. Primeiro ele começa dizendo que duas moças moravam juntas em uma casa que um dia um papagaio chegou voando, entrou dentro de uma bacia d'água que tinha dentro do quarto da irmã, né? Então a outra irmã percebeu isso e escutou durante a noite, né? Durante a meia-noite. Então ela olhou pela fechadura o que era que tinha lá no quarto, porque ela escutou alguns barulhos de papagaio e de voz de homem. Então, quando o papagaio entrou dentro da bacia d'água, ele se sacudiu tanto que saiu gotas d'água para fora da bacia, se transformando em ouro. Então eles pegaram a conversar, né, o papagaio e a menina. Então no outro dia o papagaio real foi lá voando para a janela, para a casa, né, das duas irmãs. Então ele pousou na janela, né? Chegou quebrando a vidraça e depois entrou dentro da bacia, ficou mais machucado do que antes. Então depois ele voltou e falou muitas coisas, como chamou a menina de ingrata e disse: se quiser ver ele novamente, vá no reino de Acelote. Então ela reclamou, a irmã reclamou com a outra irmã e saiu da casa em busca do reino de Acelote, né, que era o nome do reino. Então ela foi lá, foi chegando à noite, ela subiu em um pé de pau. Então ela escutou a conversa de alguns animais, dizendo, um disse assim: você vem de que reino? Aí ele disse: eu venho do reino do sol. O outro disse: e você? Eu venho do reino da lua. O outro disse: e você? Eu venho do reino dos ventos. Então foi se aproximando da manhã, chegou a madrugada e a menina desceu do pé de pau para continuar a marcha dela, né? Então ela foi lá, né? Foi se aproximando foi se aproximando novamente à noite. Ela subiu um pé de pau, escutou a conversa de algumas corujas, dizendo: você vem de que reino? Aí foram lá dizendo, aí chegou a vez da outra: e você? Ela disse que vem do reino de Acelote. Então disseram que perguntaram se traziam algumas notícias do reino de Acelote, né, que era aquele reino que a menina estava indo em direção. Recebeu as notícias que o príncipe estava doente, né? Aí foi se aproximando a manhã, a madrugada, né? Então ela continuou a caminhada, né? Então foi se aproximando à noite novamente. Ela subiu em um pé de pau e escutou a conversa de duas corujas. E aí, traz-me notícias do reino de Acelote. Ela disse. Aí a outra coruja disse: trago sim. O príncipe está muito doente, por causa que ele tinha quebrado a vidraça, tinha saído do feitiço. Ele ficou muito doente, não tinha cura. Aí a outra coruja disse: tem sim cura, é só uma donzela furar o dedinho do dedo dela e dar ao príncipe e ele ficará bom. Então a moça foi lá em direção ao reino de Acelote, e quando chegou à noite, ela já estava no reino de Acelote, né? Então ela
casa, pediu agasalho, né? Aí ela dormiu lá naquela casa. Então passou o dia e ela disse, eu quero falar com o rei dessa lota, né? Então ela foi lá falar com o rei, trocou os trajes bem rápido e então foi falar com o rei. Aí depois, quando ela chegou lá no reino, ele disse assim, eu quero falar com o rei. Então o rei veio e ela disse assim, Rei Senhor, eu me atrevo a pedir, eu me atrevo a dizer que tenho a cura para o príncipe, só que eu darei a cura se o Rei Senhor me dá a metade do que o Senhor tem, do que o Rei Senhor tem, de tudo que ele tinha, né? Então ele deu de tinta e papel a metade que ele tinha. Então a moça foi para o quarto do rei e então meiou um copo d'água e colocou 3 gotas de sangue do dedo mindinho dela no copo e misturou, deu para o príncipe e o príncipe bebeu, foi abrir, mandou o príncipe beber, né? E o príncipe bebeu e foi abrindo os olhos devagar. E quando ele abriu os olhos, deu um belo abraço na moça e disse ao rei, né? Essa é a minha verdadeira noiva, desde que eu estava tomado pelo feitiço, que ele estava dentro de um papagaio, né? Do papagaio real. Então, o rei ficou furioso e não quis dar a moça em casamento para o príncipe, né? Então, a moça disse assim, Rei Senhor, eu tenho a metade do reino em papel, em tinta e papel de tudo que o Senhor tem. Rei Senhor, então eu tenho direito a levar uma banda do príncipe já que o Rei Senhor não vai dar a mim em casamento. Então o rei ficou pensando e então foi 3 dias de festa e dança, até que o próprio ator entrou na história levando um potezinho de doce lá no desfiladeiro, né, que ele ia passando. Ele levou uma queda e derrubou o potinho de doce, né, e pá, fim.